Boa noite, tivemos um pequeno problema técnico, já foi resolvido. Vamos reiniciar a nossa palestra, pedindo desculpas a quem estava nos assistindo, mas já foi corrigido o problema. Estávamos falando a respeito dos momentos que estamos vivenciando, não só no Brasil, como também no mundo, olhando que estão chegando certos momentos que precisamos tomar decisões quanto à nossa vida. Precisamos entrar num sentido de valorização da nossa vida. Estamos perdidos de todas as maneiras, cercados pela tecnologia, pela materialidade das coisas, esquecendo da espiritualidade, esquecendo da família, esquecendo de valores. Isso é a função nossa, que hoje, como disse há pouco, estamos transmitindo também pelo Instagram, para aumentar o leque das pessoas que nos acompanham, para que possam ser divulgado essas mensagens boas de esperança, de fé, de certeza, não de desespero, não, de fortalecimento espiritual. Eu quero que todos vocês pensem, analisem as suas vidas, reorganizem as suas vidas, reequilibrem, coloquem, mudem os rumos, acertem seus objetivos, suas metas, visando essa espiritualização necessária nesses momentos que estamos vivendo e que, após essa tormenta, nós possamos realmente seguirmos mais fortes, mais confiantes e, sobretudo, mais evoluídos. Esse é o nosso objetivo. E nesse momento que nós nos preocupamos com isso, que está tanta coisa acontecendo, é o momento de reavaliarmos, sim, a nossa vida. E nós estamos aqui, exatamente o Espiritismo traz para todos nós, que as pessoas têm que persistirem no bem, que é o que importa, essa perseguição ao bem, essa melhora íntima de cada um de nós. E sempre trazemos temas interessantíssimos nesse ponto, que hoje falaremos sobre o preconceito, tão em moda que estamos aí, ainda apontamos pessoas achando que nós somos superiores, ridicularizamos pessoas com outra orientação sexual, não damos devido valor às mulheres, aos idosos, brigamos por causas de religião ainda, achando que uma é melhor do que a outra. Então é momento da gente verificar. Por que ainda somos tão preconceituosos? Por que será isso? Nós trazemos conosco certos atavismos. O que seriam os atavismos? São os costumes que vieram de gerações nossas, que foram passando de geração em geração. E nós não questionamos, aceitamos e vamos fazendo. Se nossos tataravós não gostavam de negros, passaram por nossos bisavós, os nossos avós, nossos pais, de repente, nós aqui não sabemos o porquê e estamos também na mesma coisa. Então, é o momento de nós verificarmos, pararmos e pensarmos. Einstein tem uma frase lapidar que nós vamos deixar escrita aqui no finalzinho, que ele diz: triste esta época em que é mais fácil desintegrar o ódio, o átomo, do que um preconceito. Olha a tecnologia e a parte moral. A dificuldade que tem de desintegrar os preconceitos que estão inerentes em nossas vidas ainda. Então, na cabeça dele, ele traz para nós isso aí, que a parte tecnológica é facinha das coisas se conseguirem. Mas, como disse há pouco, nós nos escondemos atrás. Sempre foi assim, por que eu tenho que mudar? Sem questionar. Mas a doutrina traz para nós uma nova visão da vida. Nós somos caminheiros da eternidade. Esta vida nossa aqui, essa existência, não é a única. Já tivemos muitas e muitas e teremos outras tantas. Precisamos atender que estamos aqui em processo evolutivo. Cada existência nossa, nós agregamos virtudes ou não. Porque a função é essa, agregar virtudes em cada existência e diminuir as nossas deficiências morais.
Então, trazemos isso. Então, esse despertamento, a doutrina traz para nós, para que nós olhemos para dentro de nós algo e vamos reavaliar atitudes, pensamentos, palavras. Como nós podemos fazer isso? Exatamente olhando para dentro de nós, colocando para dentro de nós. Nós precisamos urgentemente rever nossos valores. Urgentemente. O homem, a pessoa dessa nova era, nós temos que derrubar antigos conceitos e abrir a nossa mente, escancarar a nossa mente para as verdades novas que estão chegando. Isso é muito importante, as novas, verificar. Por que algo está refletindo agora na minha vida, na vida de cada um de vocês? São decorrências de fatos que fizemos em algum momento, que estão refletindo, trazendo um resultado agora. Resultados bons ou nem tão bons. É esse momento que eu peço para vocês. Avalie a vida. Avalie o que estamos passando, o que está nesse momento nós estamos fazendo. Veja bem, quantas guerras nós assistimos ainda no século XX, no século XXI. Guerras fratricidas, onde se brigam ainda por religião, onde judeus e muçulmanos se atracam, onde entre os muçulmanos, xiitas e sunitas brigam entre si para ser donos da verdade. Isso no terceiro milênio, século XXI. É hora de pé no freio. Então, às vezes, esses flagelos acontecem exatamente para isso, por bondade divina até, para mexer com as pessoas, para que eles possam parar nessa correria, essa parada obrigatória, onde as famílias se voltam, se reencontram, praticamente 24 horas por dia, onde afetos e desafetos vão ter que colocar em prática a tolerância, a harmonia, em prol deles e da própria família. Então, é importante. Então, esses sentimentos de ódio que temos por alguém, essas dificuldades em termos de relacionar com o diferente, entre aspas, e aí, quem somos nós? Será que somos tão perfeitos assim? Então, o que significa preconceito? É um conceito antes, é um julgamento antecipado, sem conhecer o que está ocorrendo. Nós já formamos uma opinião. Podemos dizer que o preconceito é algo íntimo dentro de nós. E quando extrapolamos o preconceito, nasce um outro termo, a discriminação. Muita gente é preconceituosa, mas engole íntimo e não discrimina. Mas mesmo assim, precisa combater no íntimo algo que é negativo. Mas quando a discriminação passa a fazer parte das nossas vidas, o problema complica. É hora de parar. Então, existem muitas formas de preconceitos, de discriminação, raças, na área sexual, na área social, na área religiosa, quanto à mulher, aos deficientes, aos idosos. O famoso bullying, que é um termo que está bastante em voga atualmente. E aí que vai a coisa muito importante, lembrando aos pais que seus filhos têm uma capacidade de aprender com os seus exemplos. Não é só com o que vocês falam, não façam isso. Não. Se vocês falam, filho, não faça isso, mas vocês fazem o contrário e a criança está captando, ela está crescendo nesse meio. Olha a importância. Quando você traz uma palavra, ridiculariza alguém por ter um sexo diferente, por ter uma opção sexual diferente, por ter uma raça diferente, as crianças estão sentindo. E será que não estão criando um novo atavismo? Carregando essa bagagem que vai expor lá na frente? Lembrem-se o que Kardec e os bons espíritos dizem quanto à responsabilidade da paternidade. Somos responsáveis. Será perguntado para nós: o que fizeste daqueles espíritos que foram dados para vocês, pai e mãe,
ajudarem na sua evolução. O que fizeram por eles? Colocaram no bom caminho? Mostraram o caminho correto e certo? Exemplificaram? É a pergunta que a gente faz. Então, a gente tem que pensar muito, aproveitar todo instante da nossa vida. Por que precisamos aproveitar? Porque não sabemos a hora da partida. A morte vem travestida de muitas coisas, de muitos adereços. Ela vem travestida de infarto, de acidente de carro, do vírus, do coronavírus, a Covid, vem de câncer e muitas outras figuradas da morte. E chega a qualquer momento. E nós não sabemos a nossa hora. Por isso da importância de nós aproveitarmos momentos especiais como esse que estamos vivenciando agora, mundialmente falando, para que nós façamos uma reflexão profunda das nossas vidas. Valorizemos, sim, família, pessoas, amizade. Vamos deixar a reclamação sair das nossas vidas. Vamos estimular a gratidão, agradecer pelo que temos e até pelo que não temos. Agradecer pelo mal que não nos ocorreu, como também agradecer pelo mal que possa ter ocorrido, porque teve um objetivo. Quando nós pacificamos isso através da gratidão, nós estamos nos harmonizando com o universo. Nós estamos automaticamente fortalecendo nosso sistema imunológico. Porque quem controla nosso corpo físico são o nosso espírito, através do perispírito. Então, quando nós vibramos luz, energia boa, fraternidade, amizade, nós estamos nos fortalecendo. E esse reflexo acontece no nosso corpo físico. Proteção do nosso corpo físico. Então está aí. Quando temos pavor, medo, ódio, rancor, brigas políticas, ódio de alguém que é político, pronto, nós estamos deixando fraco nosso sistema imunológico. Devemos nunca esquecer que existe uma lei que regula tudo isso, lei de causa e efeito. Todos esses que estão fazendo em desacordo com essa lei, coisas horríveis, no momento certo, vão ter que prestar contas. Então, não nos cabe o ódio, o julgamento, o rancor. Façamos a nossa parte. Esse é o objetivo. Então, aonde que entra, nesse momento, o tema de hoje, o racismo? É exatamente para nós abrirmos o nosso leque e verificarmos que todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos, negros, brancos, vermelhos, amarelos, pobres, ricos, saudáveis e doentes, bonitos e feios, gordos e magros, todos somos irmãos. Quando nós passarmos a vermos todos como irmãos, quando nós possamos realmente usar a empatia na nossa vida, o que é ser empático? É viver a situação que o nosso próximo está vivendo, para sentir o que ele está passando, antes de nós julgarmos. Então nós precisamos atentar para isso. Então vamos falar alguns tipos hoje de preconceitos que se transformam em discriminações terríveis, para a gente ver. O preconceito racial. Como uma cor de pele vai influenciar. Nós, principalmente nós espíritas, eu sou branco, e amanhã eu posso vir numa raça negra, numa raça amarela, numa raça vermelha. E aí, todos nós já transitamos por todas as raças. Por que essa diferenciação? Não existe. O Brasil tem uma mácula terrível, que é a escravidão. Que foi um dos últimos países do mundo que aboliu a escravidão. Onde achava-se que a raça negra era uma raça inferior, que os negros nem alma tinham. Gente, fala-se muito dos negros. E os nossos índios que foram dizimados pelos europeus. Milhares e milhares de índios na descoberta foram dizimados, quer por guerras, por execuções, quer por doenças
que os brancos trouxeram. E aí, qual a diferença? Filhos de um mesmo pai. Aí que entra a parte da evolução moral que a doutrina espírita veio trazer para nós. Verificar que somos todos iguais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar só os que são como eu? E os outros? Não são filhos do mesmo pai? Então, esse preconceito racial é algo que não pode existir mais. Não tem como acharmos que uma raça é superior à outra. Nós, espíritas principalmente, já transitamos por todas as situações possíveis e estamos aqui hoje. Já vivenciamos em outras existências. E aí, por que trazer isso aqui? Então, é algo que nós precisamos começar a analisar, mesmo aqueles que não discriminam, mas intimamente ainda são preconceituosos. Eles não externam, mas no fundo pensam. Se pensam, criam. Então precisam trabalhar. É esse o nosso objetivo. Segundo, o preconceito sexual. É uma tragédia. Como discriminar a orientação sexual de homossexuais, bissexuais, transexuais? E aí, gente, nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. O espírito não tem sexo. Ora, fica várias encarnações como homem, faz os abusos. Na próxima, vem como mulher. Mas traz também reminiscências do tempo que venceu como homem. E vice-versa. Então, situações para que não as pessoas se acertem, se valorizem o sexo. E, lamentavelmente, há um descambamento para a parte sexual, sem compromisso, sem amor, promíscuo, que é uma das grandes tragédias. Mas não nos cabe julgar a orientação sexual de quem quer que seja. Quantos insultos, quantos homossexuais já foram mortos, agredidos? E aí, como você fica? Voltando ainda na anterior da racial, quantos índios nós tivemos que falar que riquinhos colocaram fogo e mataram, que estava dormindo num banco, um índio, há algum tempo, muitos já viram falar disso. Vocês já imaginaram o tipo de barbárie que não é nada diferente daquelas do tempo de Átila, do tempo do Império Romano, onde a morte era banalizada e os reflexos estão vindo até hoje. Então precisamos pensar, quem somos nós para acharmos que alguém seja rico, seja melhor do que é pobre? Nós estamos vendo aí essa separação, o preconceito social. Quantos ricaços antigamente, até nas novelas, né? A filha era rica, apaixonava-se por um pobre, não podia se casar, e vice-versa. Então, são coisas que o pobre que está pobre, já foi rico um dia. E nós, ou aqueles que são ricos hoje, monetariamente falando, se não usarem bem, voltarão em situações de pobreza absoluta. Respeitando-se sempre, causa e efeito. É isso que a gente precisa verificar. Então, essa análise de comportamental nossa, que todos nós devemos aproveitar o momento, é exatamente para isso. Sobretudo, e tocante à religião, então. Ainda hoje, as pessoas se brigam. Quantos terreiros de candomblé, de umbanda, são saqueados, destruídos por ditos religiosos que não aceitam a diversidade? É o verdadeiro absurdo. Não podemos pensar assim. Respeitar todos. Porque o espírita tem que respeitar? Porque nós sabemos que cada pessoa nesse mundo de Deus está num nível evolutivo. Uns ainda necessitam do básico do Evangelho. Sente-se bem, calma.
Não vamos forçar que ele seja um bom evangélico, um bom católico, um bom umbandista. Não interessa. Todos devemos respeitar. Não é olhar como o Espiritismo, anos atrás, era tão mal visto. Todos tinham medo, não passavam nem na frente das casas espíritas. Hoje, as coisas estão modificando, mas precisa se modificar mais, respeitando a opção religiosa de quem quer que seja. O espiritismo jamais fará proselitismo, ou seja, iremos cooptar pessoas para se tornar espíritas. Jamais, jamais. As casas espíritas estão abertas para receber quem quer que seja. Não obrigamos a mostrar a carteirinha de qual religião que você é para entrar aqui. Não, todos são bem-vindos. Podem assistir, verificar, continuando evangélico, católico, budista, candomblessista, umbandista, não interessa. Nós somos universalistas, estamos aqui para levar a verdade nua e bonita a todos. Porque nós, conhecendo essa verdade, nós vamos nos desmistificarmos, vamos aprender a agir necessariamente como devemos ser como filhos de Deus. Esse é o nosso objetivo. Depois nós temos, em relação à mulher, gente, até 1930 no Brasil, a mulher nem podia votar. O marido tinha que dar autorização para fazer, até para sair na rua, para viajar sozinha. Não podia. As mulheres não tinham valor desde a época de Cristo. Foram realmente encarnações duríssimas para as pessoas que reencarnavam como mulheres. E do século XX para cá começou também o início dessa revolução. A mulher sendo tanto igual quanto o homem. Por quê? Mesmas funções, mesmas capacidades, o homem ganha mais que a mulher. Até pouco tempo, hoje já começa a se igualar. As mulheres brancas eram primazia na televisão, até uns anos atrás. Não tínhamos pouquinho, e os atores negros só faziam papéis subalternos. Na área jornalística, quase não tinha, de uns anos para trás. Então, esse combate está vindo devagarzinho, modificando. Olha como nós estamos evoluindo. Precisa ser mais rápido. Não podemos parar, estacionar. Mas é um momento agora de mudança que nós estamos. Deficientes. Preconceito contra deficientes. Antigamente, uma criança com síndrome de Down, os pais se escondiam para que ninguém visse, tinham vergonha dos filhos. Não só com síndrome de Down, com outras deficiências mentais. Eram mantidos reclusos, escondidos. E os pais, ditos perfeitos, não deixavam os filhos se misturarem com as crianças, ditas deficientes. Isso já começa a mudança. E a doutrina espírita tem um grande valor a isso aí. Isso há muito tempo a gente todos batem na tecla, vamos fazer a inclusão dessas pessoas. São espíritos vivenciando necessários durante a encarnação num corpo deficiente para que possam evoluir. Então, estamos sendo, gente, analisem cada um de vocês. Aonde está o nosso maior preconceito? É contra raças? É contra a mulher? É contra a religião? Vamos pensar honestamente, conversando conosco mesmo. E os idosos? Os idosos são abandonados pela própria família, às vezes, abandonados, colocados em asilos, esquecidos, não recebem nem visita. Aí a pergunta: e nós? Não vamos envelhecer? Não vamos tornar os idosos dependentes de alguém? Agora, se meu filho está vendo eu fazer isso com meu pai ou com minha mãe, o que ele está aprendendo?
a fazer o mesmo comigo quando eu envelhecer. E aí, quem é culpado? Falada hoje. O bullying, que são maltratos, ameaças, coações, atos de intimidação física ou psicológica, que são exercidos de forma continuada contra as pessoas consideradas fraca, vulnerável e que nós não gostamos. Contra o gordo, contra o homossexual, contra o mais feio fisicamente, o mais fraquinho. Então isso, os pais devem olhar muito os seus filhos, desde pequenininho, lá no jardinzinho, aprendendo a convivência, para que não se torne um adolescente violento e que vai seguindo, agregando mais e mais deficiências, às vezes perdendo-se na vida, nos vícios e com um final trágico. Então precisamos entender essas coisinhas pequenas que nos fazem pensar cada vez mais. Então, tem aquela pergunta que a gente faz: será que as diferenças são defeitos? Aquele que é diferente de nós é um defeito que ele tem por ser diferente? Mas a beleza da vida é isso, gente, é as diferenças. Como dizia uma grande fábrica de tintas, o que seria do azul se todos gostassem do vermelho? O que seria do amarelo se todos gostassem do verde? Então essas diferenças é que colorem a vida, é que nos mostra essa diversidade, que nos faz crescer, evoluir. É com as diferenças, essa convivência com os diferentes, que nós aprendemos a valorizar, que nós vamos exercer a fraternidade, a amizade, independente de qualquer vínculo preconceituoso. É assim que a gente vai vivendo e adquirindo cada vez mais valores. Nós temos que ter vivências altruístas e autoritárias. Que bicho é esse? Altruísmo e alteridade. Altruísta é a pessoa que ajuda sem segundas intenções. Ele ajuda por ajudar, pelo bem que quer fazer. São aquelas pessoas que estendem a mão sem exigir que a pessoa seja agradecida. Não, é fazer o bem pelo bem. Por que não sermos altruístas? Por que não já deixarmos os nossos filhos, desde pequenininho, ensiná-los também a serem pessoas altruístas, a fazer o bem, sempre nas pequeninas coisas. Tem 2 lápis, dá um para o seu coleguinha que está sem. Tem um brinquedinho, 2 brinquedinhos, um que já não está brincando mais, tem um amiguinho que não tem, dê. Isso é muito importante na formação do caráter das crianças, para eliminar as deficiências que todos nós trazemos do passado, que devem ser limadas devagarzinho, desbastadas, desde a tenra infância. Esse é o nosso objetivo. E o que é a alteridade? Com L, alteridade. O que seria isso? É reconhecer, reconhecer que existem pessoas, culturas diferentes, singulares, que pensam de um jeito, e daí tem costumes aceitas como elas são. Então, é ser alteridade, é reconhecer que a pessoa possa ser diferente de você, e mesmo assim você vai conviver tranquilamente, respeitando-se o jeito da pessoa ser, os costumes daquela pessoa. Então, o primeiro passo é a tolerância, é a palavra mágica que nós temos que colocar nas nossas vivências, nas nossas palavras, no dia a dia nosso, aprendermos a ser tolerantes com os diferentes, respeitando. Então, altruísmo e alteridade é a diferença que nós temos para entender que não são defeitos, são simplesmente diferenças naturais no ser humano.
Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, logo, logo seremos 8 bilhões de encarnados na Terra. Não queiramos que todos sejamos iguais. Então, aprendemos duas coisas hoje. O altruísmo, que é a nossa propensão ao bem que nós devemos estimular em nós e naqueles com quem convivemos, a fazer o bem, sem querer nada em troca. E a alteridade é o princípio de respeito às diferenças, às pessoas, às ideias. Respeito. Se perguntar a nossa opinião é uma coisa, mas querer obrigar alguém a pensar como nós, não é por aí que começamos. Então, gente, feito isso, nós vamos devagarzinho pensar. Onde ainda temos em nós o preconceito? Lá dentro. Mesmo que nós não estejamos discriminando ou exercitando o preconceito. Então, olha, vocês vão aprender mais uma coisa. Discriminação é quando você exerce o preconceito. Mas o preconceito pode ser escondido dentro de nós. Nós não externamos. Mas no fundo nós, eu não gosto de negro, mas não vou falar. Eu não gosto de homossexual, mas não vou falar. Não vou falar nada, mas vou me morder. Nós sabemos, somos o que pensamos. Então é algo que precisamos trabalhar. Para que nós possamos olhar as pessoas com um princípio altruísta e de alteridade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Feito isso, nós vamos transformar a nossa vida devagarzinho, rapidamente, nós estaremos no outro patamar. E quando isso acontece, nós nos fortalecemos física e, sobretudo, espiritualmente. Porque o espírito reflete no nosso corpo. Então, esse é o trabalho para se viver bem, para viver em paz, com equilíbrio espiritual, mental, emocional e físico. Esse é o nosso objetivo. Então, muito do sofrimento, muito das angústias que passamos, nós somos os responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que agimos. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês, da necessidade dessa convivência fraterna, para adentrarmos esse mundo de regeneração que já está sendo visualizado por nós. Vamos adentrar, e só adentrarão nesse mundo de regeneração aqueles que realmente se modificarem. Não é o que sejam perfeitos, não, são aqueles que já têm a propensão e já começaram a sua modificação. Então, esse é o caminho. Então, quando Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, sim, mas também pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É esse esforço que nós estamos fazendo agora no tocante ao preconceito. Para que nós não precisamos, que nós possamos desmentir Einstein, quando ele diz aquilo lá, que é mais fácil o átomo, desintegrar o átomo do que um preconceito. Não, é fácil desintegrar um átomo, mas também vai ser fácil desintegrar um preconceito. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, o mundo está chegando, o mundo novo, estamos adentrando. As convulsões sociais são inerentes dessa transformação. Esse momento que estamos passando faz parte, essa turbulência, desse momento de reflexão. Vamos olhar para dentro de nós, vamos começarmos a exercer tolerância, perdão, gratidão e, sobretudo, sendo altruístas e com bastante alteridade, respeitando a tudo e a todos. É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês meditem a respeito e que nós possamos realmente nos transformarmos. Que Jesus continue conosco e a todos uma ótima semana de muita luz, paz, equilíbrio. É o que eu desejo para todos vocês, que assim seja.